Mateus, capítulo 1, nós vamos ler os versículos de 18 a 25. Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 25. Eu vou pedir que você continue com a sua Bíblia ou celular aberto, que nós vamos ler várias passagens falando sobre a história da história do Natal. A história da história na história do Natal. Então nós vamos ver a ação de Deus durante toda a história, em especial na história da história do Natal. Diz assim o versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Que Deus abençoe a leitura e a explanação da sua palavra. O versículo 18 começa dizendo assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Essa é uma oração, uma frase de quem vai contar uma história. Por isso que Mateus começa dizendo isso. Olha, sentem aqui que eu vou contar uma história, que depois ficou conhecida como a história do Natal, do latim natividade, quer dizer, nascimento. Em outras palavras, Mateus, que escreve esse evangelho, diz: eu vou contar para vocês da maneira que aconteceu. E isso é interessante porque as histórias antes eram assim. Os mais velhos contavam as histórias para os mais novos. Na década de 40, 50, se não me falha a memória, isso foi para a ciência, chama história oral ou oralidade. As ciências humanas começaram a se deparar com a história oral, ou seja, a história que era transmitida de geração em geração. As histórias que eram contadas, principalmente dos mais velhos, para os mais novos. Muitas histórias da minha família eu ouvi da boca da minha avó, do meu avô. Eu ouvi a história recentemente, minha mãe contou a história da minha avó paterna, a avó do meu pai, como ela veio em navio da União Soviética. Como foi que aconteceu? Mas também ela me contou da história materna. Como os meus bisavós, tataravós, vieram da Itália em navios. E uma coisa que eu não sabia, minha mãe disse que a avó dela, ou seja, a minha bisavó, chamada Vó Cisira, a gente chamava ela de Vó Cisira, mas era bisavó, ela tinha por volta de 12, 13 anos, estava num navio vindo da Itália, o pai dela estava jogando no convés um carteado, baralho, enquanto a viagem prosseguia, e aí diz que a mãe dela disse: vai chamar seu pai que o almoço está pronto. E diz que a menina de 12 anos, minha bisavó, desceu para chamar o pai. Pai, o almoço está pronto. Aí um senhor que veio com o meu bisavô da Itália
Diz que olhou, quem é essa menina? Ele falou, olha, essa menina é minha filha. Qual a idade dela? 12 para 13 anos. Me dá ela em casamento? Ele falou, claro. Chegando no Brasil, você casa. E casou. Simples assim. Eu disse, mãe, foi assim o casamento dela. Era um homem com certas posses, que ajudou, foram felizes para sempre. Casaram assim, dada em casamento no navio vindo para... Isso são histórias. Isso não está registrado em livros. Isso, eu sei que muita gente ri e diz, que é isso, rapaz? Como que pode... Mas era assim. Eram histórias que a gente tem para contar. Essa é a história do Natal, também é contada assim. Se você abrir o Salmo 78, versículo 3 e 4, diz isso, que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele faz, ou que fez. Aquilo que os nossos pais contaram, não encobriremos aos nossos filhos. Qual é a história que vai ser contada? A história das maravilhas de Deus, a história do poder de Deus, histórias como vimos essa manhã. Gente que vem aqui e testemunha para a igreja, dizendo, olha, como Deus agiu lá com as crianças. Como Deus abençoou aquelas crianças. Olha, como Deus me abençoou a algo que 34 anos atrás eu nem me lembrava mais. E assim nós somos, em certo sentido, contadores de histórias. As histórias do nosso relacionamento com Deus. As histórias de como Deus agiu e interviu na nossa vida. Esse ano de pandemia aqui, o que nós ouvimos histórias, testemunhos, milagres, coisas bonitas, que formam o que os cientistas chamam de memória coletiva. E que agora eles estão cada vez mais tentando entender como que se constrói e se transmite essa memória coletiva. Nós aqui na Manaim estamos construindo uma memória coletiva, micro, mas estamos construindo. Os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos amigos ouvirão essa história do que Deus está fazendo no nosso meio. Como semana passada nós fomos lá para a rua. Os seus netos ou seus filhos ouvirão essa história, porque é a sua história. E ninguém conhece melhor a sua história e a sua experiência do que você mesmo. Por isso, quando ela é contada por você, é como se fosse um testemunho ocular. Você é uma testemunha ocular. Ninguém conhece melhor a sua história que você. Por isso, quando você fala da sua história, você diz, eu vou contar uma história aqui que é a melhor história que eu conheço, porque aconteceu comigo. É a minha história. Eu vivi, eu senti, eu presenciei. Nós estávamos na rua e começamos a cantar. Nós estávamos lá na igreja, aconteceu isso, eu estava no meu trabalho, aquilo outro. Assim começa o versículo 18. Alguém que vivencia a história e diz, olha, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. E essa história, agora eu entro e preciso que você preste atenção, ela é repetida várias vezes. Eu vou dizer de novo porque isso é importante. Além do testemunho, do princípio que você passa, ela é repetida várias vezes. É por isso que nós as guardamos na memória. É fácil pensar isso. Com o advento da tecnologia, do celular, do touch, eu lembrava de cor o telefone, eu vou dizer, alguns vão rir, 937048. Era o telefone da casa do meu avô. Nós tínhamos a agenda aqui. A nossa memória era brilhante. Na escola aprendíamos a fazer conta. A velha e boa tabuada. E todo mundo, 9 vezes 4, 5 vezes 3, 6 vezes 8. E todo mundo... Hoje, 5 vezes 3. Espera aí. Ele saca o celular, 5 vezes 15. Tá rápido. É uma competição de quem é mais rápido no touch. Quem abre mais cedo a calculadora. Mas no passado, em um passado distante, isso tudo estava dentro da nossa memória. A Bíblia era contada
A Bíblia era narrada depois de 1450, século XV, com Gutenberg, Johannes Gutenberg, quando ele faz uma revolução na imprensa, e aí nós temos a primeira Bíblia impressa, com a prensa móvel. Isso foi uma revolução. E agora, mais recentemente, com a tecnologia, nós não armazenamos mais as coisas na cabeça, nem mesmo os versículos bíblicos, muitas vezes. E as histórias, muitas vezes, ficam largadas de um canto para outro. Mas eu quero ressaltar que as nossas histórias são importantes e devem ser repetidas, porque a Bíblia é assim. A Bíblia, ela vai trazendo um princípio, ela conta a história e vai repetindo essa história com outros personagens, em outras situações, com outros cenários. Mas o princípio está lá. A verdade está lá. Pastor, explica melhor. Abra Gênesis capítulo 1, versículo 1. Você conhece esse versículo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ele está falando de como Deus criou a terra. Agora veja o capítulo 2, versículo 1. Por isso que é importante. Muita gente escreve, passa lápis de cor ou escreve na Bíblia, porque você vai guardando. Quando você confia só na memória visual, você esquece. Mas aí você tem tua Bíblia e lembra, está aqui e tal. Olha Gênesis 2:1, ele começa em Gênesis 1:1 falando da criação e termina como? Agora é o fim. Foi assim que foi criado. O que é que foi criado? Céus e terra. Do começo até o fim. E essas histórias são enfatizadas na Bíblia. Assim como ele conta, ele vai dizendo repetidas vezes, você vai ver no Novo Testamento, acerca da criação. Essa ênfase em trazer os princípios, essa ênfase em modos de agir, essa ênfase nas verdades. Você está aí, capítulo 1 de Gênesis, como diz o versículo 2. Diz, olha, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as faces do abismo, não é isso? No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, porém, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Guardou isso, olha no telão. Se você não tem Bíblia, olha no telão e guarda isso. Quais são as palavras-chave? Terra sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava. O Espírito de Deus está se movimentando. Nós não temos tempo agora, mas aqui o hebraico traz como uma pomba. É como uma pomba sobrevoando, a mesma pomba do Espírito Santo que nós vamos ver lá. É a mesma. O Espírito de Deus pairando. Você vai ver o Espírito de Deus como que voando um vento. Lembra Êxodo 14? Quem quiser, abra a Bíblia lá em Êxodo 14, 21. O que você vai ver? O Espírito soprando, o Espírito pairando, o vento oriental, eles estão para atravessar o Mar Vermelho. O que acontece? O Espírito de Deus está ali. O Espírito de Deus está soprando. Percebe? Lá em Gênesis, em Êxodo, eles estão sendo libertos do Egito, vem um forte vento oriental, rasga o Mar Vermelho no meio, e o povo de Deus passa. Você está com a Bíblia aí? Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Esse você sabe na cabeça. O que acontece em Mateus 3? Sem olhar. Guarde isso. O batismo de Jesus. Olha a cena. Nós vimos lá no versículo 2 de Gênesis 1. O Espírito de Deus pairando, soprando. Êxodo 14. O Espírito soprando. Olha o batizado. Saiu logo da água, eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. O Espírito de Deus começa o mover de Deus. Ouve-se a voz de Deus. Logo em seguida, Deus agindo. Eu vou repetir, guarda isso. O vento, sopro, rua. O vento soprando. O Espírito se movendo. Ouve-se a voz de Deus. Deus começa a agir e intervir na história humana. Deus começa a agir, isso vai ser do passado. Atos capítulo 2, esse você sabe de cor.
Os discípulos estão orando. O que acontece? Ouve-se, percebe-se um vento. É o mesmo de Gênesis 1, versículo, o vento pairando isso, o Espírito Santo com labaredas de fogo na cabeça deles. Aí você ouve a voz de Deus, as línguas, o batismo com o Espírito Santo. E o que acontece? O agir de Deus. A igreja é inaugurada em Atos capítulo 2. Eles saem, Pedro prega 3.000 batizados. Percebe a história? O princípio sendo repetido. O princípio sendo repetido na história. Mateus, quando escreve, pastor, mas o primeiro evangelho não é o de Marcos? É o de Marcos. O primeiro evangelho a ser escrito são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. O primeiro é Marcos. Bom, se ele é o primeiro, por que ele não está no começo? Porque Mateus foi decidido pela igreja que Mateus seria aquele livro que mais traduz essa história, ou mais fala acerca de genealogias. Alguns dizem, Mateus tinha uma preocupação de falar com os judeus. Ele vai pôr trechos imensos das profecias messiânicas do Antigo Testamento. Mateus é que o melhor faz a ligação, a ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Para vocês terem uma ideia, o livro de Mateus traz 11 genealogias. Veja Mateus 1, versículo 1. Como é que ele começa? Quem está com a Bíblia aí, Mateus 1, 1. Livro da Gene. Opa, Gene, início, começo. Você lembra da onde? Gênesis. Gênesis é o princípio da criação. Gênesis 1, ele diz, no princípio criou Deus e os céus. Agora ele está falando de novo. Acerca de quem? De Jesus. Na Gênese, no princípio, no começo, de quem? Dele. Quem? Jesus Cristo. Aquele da história do Natal. Gene, genealogia, início, criação, é dele que nós vamos falar. Por quê? Porque Mateus vai trazer uma nova criação. Você tem essa criação de Gênesis. E Mateus, a vinda de Cristo, inaugura uma nova criação. O apóstolo Paulo vai entender isso, falando do velho homem e do novo homem, do primeiro Adão, do segundo Adão, da criação, mas veio a queda, agora você tem uma nova criação, porque o Redentor, o remidor da humanidade nasceu. Essa é a história do Natal, é a história que está sendo contada. Há uma história dentro dessa história. Os livros é como um habilidoso costureiro que pega a sua agulha e a linha escarlate e ele vai costurando a história da humanidade. Ele vai emendando, formando. Eu tenho um alvo, eu tenho um acontecimento, meu filho estará para vir. Tanto que a Bíblia hebraica é Pentateuco, profetas e escritos. Como termina o livro de Mateus? Quem lembra? Mateus 28. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Na Bíblia hebraica, a nossa Bíblia termina em Malaquias. A Bíblia hebraica termina nos escritos. Pentateuco, profetas e escritos. O último livro dos escritos é 2 Crônicas. Sabe como termina? O rei se levanta, rei de Israel, e diz assim, ide por todos os lugares e restaurai a cidade. Mateus 28 termina como ide. A Bíblia hebraica termina como ide. É a mesma história. A história se repetindo. Há um trilho que é colocado por Deus. Por isso Jó 42 diz, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Agora eu não te conheço mais só de ouvir, mas te conheço porque agora eu vivenciei isso. Por isso que você tem uma história com Deus. E quando, no versículo 18, vem falando sobre a genealogia de quem viria, o Yeshua, o Senhor Salvador, no 18 ele diz, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Ele faz a genealogia, a criação. Ô pastor, peraí, isso pega com Gênesis. Legal. E aí depois o que acontece em Êxodo?
Alguém lembra? Êxodo capítulo 1 e 2. Aonde está Israel? No Egito, sofrendo por 400 anos a escravidão. O que acontece em Êxodo 1 e Êxodo 2? O libertador, Moisés, é anunciado o nascimento. Lembra a história, começando no capítulo 2? O pai de Moisés e a mãe tem, mas aí Faraó está perseguindo e quer matar todos os... Opa, peraí, pastor, o senhor está falando de Jesus ou de Moisés? Moisés, o Faraó quer matar quem? Os primogênitos. O que a mãe Joquedebe faz? Coloca lá e vai embora, no rio. É achada, depois a irmã fica acompanhando, e depois é achado pela filha de Faraó. Por isso que ele passa 40 anos no palácio. O que acontece no nascimento de Jesus? Quem é que está reinando? Herodes. O que precisa José e Maria fazer? Todas as vezes que a Bíblia trabalha com o nascimento de uma criança, tem algo de especial aí. Presta atenção. Todas as vezes, como Mateus 1,18, o nascimento de Jesus, o povo israelita já aguçava os ouvidos. Por que eles têm onde que está na história essa questão do nascimento de uma criança? Gênesis 3,15. O que tem em Gênesis 3,15? Esse tem que saber de cor. É a primeira profecia messiânica. Porém, inimizade entre ti e a serpente, entre a tua descendência e o teu descendente. Esse te ferirá o calcanhar e tu lhe ferirás a cabeça. Dizendo, vai vir um que irá remir, irá trazer redenção para a humanidade. Vocês pecaram, o homem caiu. Mas virá um menino, nascerá um menino, ele virá da mulher, será semente da mulher, o filho virá da mulher, não virá do homem, virá de uma virgem. Isaías 9, Isaías 7, virá de uma virgem. Por isso que todas as vezes que uma mulher está parindo, os judeus até hoje aguardam. Não é à toa que Satanás, desde o princípio, persegue e oprime a mulher. Porque é um plano redentivo que viria através da maternidade, do ventre das mulheres. Por isso que Satanás oprime, persegue, quer deixar a mulher cada vez mais no chão. Porque ele sabia do plano redentivo. Escravas sexuais. Por isso que Herodes se levanta e manda matar. Eu quero que as mulheres fiquem subjugadas. E aí muitos contribuem com isso. Tratando de qualquer maneira. Por quê? Porque já está dito lá em Gênesis 3,15, a redenção vem pelo ventre materno. Quando Adão e Eva têm o primeiro filho, qual é o filho que é o nome? Alguém lembra? Adão e Eva têm o filho, qual é o nome que eles colocam? Adquiri do Senhor um varão. Veja lá em Gênesis, capítulo 2. Gênesis 4, adquiri do Senhor um varão. Deixa eu ver, agora eu confundi, se é o 2, 4. 4, Gênesis 4. Adquiri do Senhor um varão com o auxílio do Senhor. O que Adão e Eva estão pensando? Na profecia de Gênesis 3,15. Será que agora que o Redentor vem? Será que agora que o Messias de Israel chegou? Ainda não tinha Israel, né? Mas será que agora chegará aquele que irá redimir Israel? Você percebe a história? Como a Bíblia, ela vai trazendo a mesma coisa a Abraão. Quando Sara diz para Abraão, começando de Gênesis capítulo 12, e diz para Abraão ter um filho com Agar, porque ela quer uma descendente, mas a promessa é que o descendente viria de Abraão e de Sara.
Ele está tentando contra a promessa. Ela olha a história e desespera, como muitas vezes a gente faz. Olha para a história e desespera, diz, pronto, não vai vir a semente, o filho não vai nascer, é catástrofe, Deus me abandonou, vamos partir para um plano B. Chama alguém aí para um plano... Não é plano B, não. Deus não perdeu o controle da história, muito menos a sua história, nem da história da humanidade. E o que acontece com José e Maria, lá em Mateus, capítulo 1, versículo de número 20. O anjo vem, o Espírito está se movendo. Vem uma visitação do anjo do Senhor. O anjo visita José quando? Como que ele visita? Veja aí, Mateus capítulo 1, versículo 20. Em sonhos. O que é que você lembra? Quem lá em Gênesis 37 foi visitado com sonhos, o Espírito se moveu, ele teve um sonho que os irmãos iriam se dobrar a ele, inclusive pai e mãe. José. Esse José de Maria tem visitado em sonho e diz, fica tranquilo, eu estou costurando a história, eu estou no controle da sua vida, pode ficar tranquilo, José. Fui eu que coloquei essa semente no útero de Maria. Eu conheço o teu testemunho, fica tranquilo. A visitação do anjo do Senhor, o mover do anjo do Senhor. Ouve-se a voz, o anjo visita, porque uma ação está acontecendo. A ação é o libertador veio. Por isso que todo mundo, eu creio, a maioria já lembrou de Joel 2:28. O que diz Joel 2:28? Essa eu me recuso a falar. Derramarei do meu espírito. O espírito começa a se mover. O que acontece com os filhos e com as filhas? Profetizo a palavra. Lembra do batismo? Lembra de Gênesis? O espírito pairava por sobre as águas. E aí a voz de Deus diz, haja luz, e houve luz, separação entre luz e trevas. A mesma coisa, Joel diz, nos últimos dias eu derramarei o meu espírito. E o que vai acontecer? Os filhos e filhas profetizarão. E os mais idosos, mais velhos, eles sonharão. E os jovens profetizarão, terão visões. Quando o Espírito Santo de Deus se move. Essa é a história do Natal. Essa é a história da sua vida. Quando o Espírito Santo começa a se mover, escuta-se a voz de Deus. E o que acontece? A ação de Deus ocorre. A Bíblia vai se repetindo, história por história. Deus, através do seu Espírito, vai se movimentando na sua vida. No Egito, presta atenção nisso, vamos ver se você consegue chegar lá, vamos junto. Presta atenção, no Egito, o que Moisés precisou fazer? Fugir. José e Maria precisaram pegar o menino e eles precisaram fugir. Onde eles estavam? Em Israel. Eles têm que sair do Egito. Quem é o rei que está governando Israel? Principalmente Jerusalém. Herodes. Herodes é considerado o rei. Israel, com 40 anos, ele se assumiu judeu e foi consagrado como rei dos judeus. Espera aí, pastor, não entendi. Fala de novo. Moisés precisou sair, fugir. Fugiu do Egito, da opressão, do povo que era rebelde contra o Senhor. Ok? Jesus, ele tem que sair de Jerusalém, porque Herodes governa, o rei dos judeus. Ele foge do Egito, porque Israel havia desobedecido e se tornou um inferno, se tornou um Egito. Essa é a história. Há a possibilidade do povo abençoado se tornar um Egito, um opressor.
Por isso que o filho precisou sair. Por isso que Jesus chega em frente de Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas. Quantas vezes eu quis te ajuntar como uma galinha, ajunta os seus pintinhos, mas tu não quisestes. Existe essa possibilidade, essa é a história. Vê como é importante a gente pegar a história. E aí o texto continua, diz: olha, sem que tivessem coabitados, ela se achou grávida. Versículo 20, o anjo do Senhor, ele dará à luz. E o que será desse menino? Veja o versículo 21. Ele salvará, 21, dará à luz. Um filho lhe porás o nome de Salvador, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. É ele a promessa de Gênesis 3,15. É ele que nos salvaria dos nossos pecados. Nós não poderíamos nos salvar. Não existe. A Bíblia diz: não há um justo. Quando alguém disser para você, porque eu fui um filho bom, um homem bom, um marido bom, você olha e diz: mentiroso. Porque se você estiver falando a verdade, a Bíblia está mentindo. Eu fico com a Bíblia. Não tem ninguém bom, não existe, não nasceu. Não há um justo sequer. Para você entender melhor, imagine que essa pessoa que diz que é boa, ela chega na porta do céu, vem Jesus e pergunta para ela: fulano de tal, por que eu devo permitir que você entre no meu céu? O que você responde? Se Jesus estiver: pastor, mas não é Pedro. Não, meu irmão, não é Pedro que está na porta do céu. Jesus. Só falta o cara falar: minha Nossa Senhora, sempre achei que era Pedro. Meu irmão, vigia, vigia. Vigia. Está lá Jesus e diz assim: por que eu tenho que deixar você entrar no meu céu? O que é que você responde? Só tem uma resposta. Se você disser: sabe por quê, Jesus? Ele diz: não, fala para mim. Eu sempre fui um bom filho, um excelente tio, um ótimo marido, trabalhador. Eu sou... Jesus diz: pois não, fala por quê. Isso é meritocracia. Isso não existe. Você é uma aberração. Só dê uma resposta. É por causa do Senhor. É por conta daquilo que o Senhor fez, é graça. Eu não merecia isso. Ah, mas eu ajudei os pobres. Não, você só pode entrar no céu porque você foi lavado e remido no sangue do justo, desse Jesus que nasceu. Não tem outro caminho, só há um caminho, uma verdade e uma vida. A gente precisa repetir isso, porque esses dias estão muito difíceis. Quando você fala de um caminho, uma verdade, onde cada um tem a sua verdade, a gente diz: não, só existe uma verdade, que é Jesus Cristo. A história vai sendo contada. O hábil costureiro vai habilmente costurando a minha e a sua história. Só que é verdade também que essa história, grande parte das vezes, a gente se sente cansado. Esse ano, o pastor Jorge falou isso. Esse ano especialmente. Quando a gente arrastou mais um ano que teve que ficar em casa. Vendo gente morrendo, gente querida, e não podendo participar do velório. Só dizendo: morreu e agora, 5 minutos, 10, caixão lacrado e vai. Aí os empregos evaporando. Muita coisa. A gente está chegando nesse final de ano assim, porque é a graça de Jesus. E porque os irmãos e as irmãs são valentes, são corajosos, mas assim, os problemas familiares intensificaram, porque o marido saía cedo e voltava tardinho à noite, mas agora o varão está lá o dia inteiro, come o dia inteiro, fica enchendo a mulher o dia inteiro, e a mulher sai também, ia trabalhar, agora ela fica, e ela também está lá em casa, e aí ele começa, e aí tem os filhos. E aí tem mais não sei quem, a sogra veio morar em casa, o sogro chamou, e aí isso tudo foi acontecendo. Então a gente chega cansado. E é interessante que você já leu isso, já ouviu Eclesiastes capítulo 3. Ele fala: há tempo para todas as coisas. Há tempo de se abraçar, há tempo de deixar de se abraçar.
há tempo de nascer, há tempo de morrer. E ele vai dizendo inteiramente o homem mais sábio que já existiu na terra. Mas o versículo 14, Eclesiastes 3:14, ele diz algo interessante, ele diz: Deus estabeleceu essas coisas para que possamos aprender a temê-lo. Todos esses ciclos, essas variáveis, todas essas coisas que vai, volta, pode ter culto, não pode ter culto, vai para cá, vai para lá, e perdi o emprego, o outro... E tudo isso, de uma maneira que eu não compreendo, e eu creio que você também não, isso tudo, Eclesiastes, no versículo 14, diz: Deus estabeleceu essas coisas para que possamos aprender a temê-lo. Para que eu e você possamos olhar para isso e aumentar em nós o temor do Senhor. E talvez eu queria sugerir aqui, eu ouvi isso de um irmão, de um professor, e me marcou. Ele disse: isso também acontece, e Eclesiastes vai falar isso, para que possamos reconhecer os nossos limites. Vou repetir. Eclesiastes, no seu todo, ele vai dizer, tudo isso acontece para que você possa reconhecer, e ao invés de tentar resistir a esses limites, ao invés de você tentar compreender no seu todo, ao invés de você ficar batendo cabeça, procure abraçar os seus limites ao invés de resistir a eles. Procure ir de encontro a essas limitações, ainda porque nós estamos sendo bombardeados, que você pode, vai até o final, esgarça, luta, bate na cabeça, você é o cara, e isso está estressando por demais a vida, esgotando a vida. E Eclesiastes diz, olha, abrace os seus, reconheça os seus limites, veja que você não pode todas as coisas, você é limitado. Aquele tem um dom, faz de um jeito, aquele tem outro, e assim as coisas vão acontecendo. Pastor, por que o senhor estava lá em Mateus e veio para cá? Eu explico. Você vai começar a ver, a partir do versículo 18, capítulo 1, falando da genealogia, vai falando de quando ele passa pelas águas, o seu nascimento, depois o seu batismo, depois o período que ele vai enfrentar 40 dias de deserto, depois lá no deserto, como Israel ficou no deserto, eles aprendem a confiar, a ver os seus limites. Eu não posso fazer água sair do deserto, mas Deus diz, Moisés, fale com a rocha que ela sai, dará água. Não tem carne, Deus dá as codornizes. Por isso que a tentação de Jesus em Mateus 4, as 3 respostas de Jesus ele vai dar segundo os versículos de Deuteronômio. Ele vai dar, porque ele está trazendo a história de Israel. E ele vai ser tentado nas mesmas tentações que Israel no deserto. Só que, diferentemente de Israel, ele vence todas as tentações. Ele vai para a montanha, como Moisés foi receber, Êxodo capítulo 20, ele vai receber as leis. Jesus vai para o alto da montanha, chamado Monte da Transfiguração. Moisés e Elias, um de cada lado, representando os profetas e a lei. Como no Antigo Testamento. E aí eu chego onde eu quero chegar e termino. Aí eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus capítulo 11, versículo 28. Talvez uma das palavras mais consoladoras, mais bonitas da Bíblia. Ele diz, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse que nasceu, esse que nós estamos celebrando o seu nascimento, a história do Natal, a história da história no Natal, ele faz um convite a todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Ele diz, vinde a mim, venham até mim. Há muitos que estão cansados, sobrecarregados nesse final de ano. Você até fica em casa 1, 2 dias,
Mas sabe qual é o problema? O teu corpo está lá jogado no sofá, na cama, a TV, o computador, a internet está ligado, ou o rádio. Mas aqui dentro tem um negocinho que chama alma, não para. Você não para de pensar nos seus problemas. Você não para um minuto de pensar, mas como o meu filho, a minha filha, mas e o ano que vem? E como vai ser? E o meu marido, e a minha esposa? Mas eu vou mais um ano, não vou, eu começo ou eu termino. A alma da gente fica agoniada. E esse que nasceu, o remidor, o libertador, ele diz assim, olha, vinde a mim. Porque eu sei que vocês estão cansados, sobrecarregados, é muita coisa. Eu quero dar alívio a vocês. Eu quero aliviar um pouco o peso que está. Tem pessoas que parecem Atlas, aquele personagem que levava o mundo nas costas. Eu pareço aquele Atlas lá. O mundo parece que decidiu do dia para a noite desabar sobre mim. E ele diz, vinde a mim. Todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E tem um teólogo, filósofo, chamado Søren Kierkegaard. E ele fala uma coisa que eu quero compartilhar com os irmãos. Ele diz, Jesus é o único em que o ajudador é a própria ajuda. Jesus é o único em que o ajudador é a própria ajuda. Por exemplo, se você vai no médico, ele olha, te examina, pede alguns exames, depois você vê, ele receita um remédio, uma fisioterapia, o que quer que seja, e diz. Ele não é a ajuda, ele é o ajudador. Ele ajuda você, ele é o ajudador, mas ele encaminha a ajuda. Olha, vai lá, tome o remédio X e assim você fica. Jesus não. Quando ele diz, vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele é tanto ajudador, ele identifica o nosso problema, ele lê a nossa alma, ele acolhe o nosso coração. Como ele é a própria ajuda, ele diz, eu sou o remédio, eu sou a cura, eu sou o descanso, eu sou o alívio, sou eu não estou indicando nenhum remédio, eu não estou indicando ninguém, sou eu. Ele é ajudador, ele ajuda. Por isso que ele pode dizer, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, olhando para 2022 e dizendo, meu Deus, lembre-se, o hábil costureiro, ele está costurando a sua história com fio escarlate. A tua história não é um quebra-cabeça desajeitado que Deus põe a mão na cabeça. Miguel, Gabriel, que palhaçada é essa? Como meu filho está nessa situação? Vocês não viram? Ai, senhor, a gente está com tanta coisa. Essa pandemia bagunçou o céu. Porque às vezes a pessoa pensa assim. Ele conhece a tua história. Eu vou arriscar dizer melhor que você. Ele consegue enxergar o todo, como ele viu aqui a história, desde Gênesis capítulo 3,15 até Apocalipse. Ele viu para além da história na eternidade. E ele está para além da eternidade. Ele olha a nossa história, desde quando nosso pai conheceu nossa mãe, até o último dia da ressurreição. Ele conhece de Adão a Apocalipse. Nós conhecemos pequenos trechos. 40 anos da nossa história, 50, 60, 15, 18. Ele tem cuidado de você. E se você estiver sobrecarregado, aflito, aceite o convite. Se você está cansado de carregar suas pesadas cargas, se você está precisando de alívio, vocês estão trabalhando em cima de jugo pesado, a história do Natal diz que ele nasceu, há esperança, há descanso para as nossas almas agitadas, há descanso para o corre-corre da cidade moderna, há descanso para todos aqueles que chegarem até ele. Vinde a mim, todos aqueles que estão sobrecarregados, cansados, eu vos aliviarei.